Olá pessoal, vamos apresentar os cuidados que devemos ter com fogo na fazenda. Aprenderemos a prevenir incêndios construindo aceiros. Com isso, evitaremos graves acidentes e perdas inestimáveis. O princípio de incêndio pode ocorrer de várias maneiras. Iniciada por um raio, queimadas intencionais, combustão por irradiação solar, ou simplesmente por um cigarro aceso jogado da janela de um carro. Os aceiros são faixas de terra mantidas sem a cobertura vegetal, localizadas ao longo das cercas e nas extremidades da área da fazenda ou da área agricultável. Quando o aceiro é bem feito e está limpo, parece com uma estrada vicinal. O aceiro destina-se a quebrar a continuidade do material combustível e a prevenir a propagação do fogo. Assim, previne a passagem de fogo para áreas vizinhas, evitando incêndios que podem gerar grandes prejuízos. A construção de um aceiro é uma das técnicas mais eficientes contra a entrada ou escape de fogo na fazenda. A melhor época para fazer um aceiro é sempre antes do início do período seco, quando a vegetação começa a secar, ou seja, entre os meses de abril e maio. Quando possível, os aceiros devem utilizar as barreiras naturais existentes, como rios, açudes e represas, rochas, areiões, dentre outras. Quando houver estradas, o aceiro deve seguir a distância especificada de acordo com o terreno, para evitar o princípio de incêndio, a exemplo de cigarros lançados pelos motoristas. Os aceiros devem ser construídos entre as APPs ou reservas legais e os talhões. Os aceiros devem ser construídos ao redor das propriedades, sedes, instalações como depósitos de embalagens vazias, pátios de abastecimento de aviões, depósito de agrotóxicos, dentre outras construções da fazenda que estão sujeitas a incêndios. Na construção de um aceiro, podem ser utilizados diversos maquinários e ferramentas. Dependendo do local, utiliza-se trator com grade aradora ou de lâmina, e onde não entra o trator, utiliza-se enxadas, enxadões, rastelos, gadanho, facões, foices, machados e pá. A largura do aceiro depende das condições locais, e normalmente devem ser consideradas a cultura agrícola, a vegetação nativa e a declividade do terreno. De forma geral, quanto mais inclinado for o terreno e maior a densidade da vegetação, mais largo deve ser o aceiro. Entre uma área com vegetação nativa preservada e o talhão, recomenda-se 4 metros, para evitar a passagem do fogo de um para o outro. Em paralelo com as rodovias, é recomendado fazer um aceiro de 4 a 5 metros, pois o índice de incêndios neste local é maior. Ao redor de construções é recomendado 4 metros, mas se dentro das construções existir produtos inflamáveis, é recomendado aumentá-lo até um raio de 10 metros. A abertura de aceiros com tratores deve seguir as seguintes fases: marcar os pontos de referência para o motorista abrir o aceiro no local determinado. Corte do solo para retirar toda a vegetação e aumentar a largura do aceiro. Com a área demarcada e limpa, passe o arado. A limpeza periódica dos aceiros é de extrema importância como medida de prevenção. De modo geral, basta realizar a operação de limpeza no início da época crítica, para que os aceiros mantenham-se eficazes durante todo o período de risco de incêndio. A operação de limpeza pode ser realizada mecanicamente, com auxílio de tratores, roçadeiras, motoniveladoras ou manualmente, com enxadas e foices. Além dos aceiros, devemos ter cuidados especiais com as colhedoras, pois com o tempo seco e a máquina quente, pode ocorrer um incêndio enquanto estiver colhendo. Ao iniciar a colheita, devemos respeitar o horário de pico de calor, que é das 10 às 14 horas, ou seja, nunca colher neste intervalo. E quando estiver colhendo, sempre manter ao lado do talhão um caminhão-pipa ou um pulverizador autopropelido abastecido com água para emergências. Ter sempre em mãos um extintor de incêndio para evitar o princípio de incêndio. Ao suspeitar de um princípio de incêndio, desligue a máquina, acione o freio de estacionamento, pegue o extintor e verifique de onde vem a fumaça. Em caso de presença de fogo, utilizar o extintor. Se o extintor não apagar o fogo, acione imediatamente a pessoa responsável próximo do talhão para tentar apagar o fogo. Caso não tenha o caminhão-pipa, pode ser usado implemento tanque com uma bomba d'água. Se a propriedade não tiver caminhão-pipa ou implemento com tanque de água, pode ser usado pulverizador com água próximo do talhão. Em caso de incêndio, deve-se molhar a plantação para evitar a propagação do fogo. A manutenção do maquinário é de extrema importância, pois evita que peças se soltem ou sofram atritos, causando faíscas e dando início ao incêndio. Programa Soja Plus,
orientando o produtor em melhores práticas socioambientais, a fim de garantir uma melhor qualidade de vida no campo.